E aí pessoal, aqui é o Isaac na Review Láctea, trazendo hoje 101 curiosidades sobre a primeira temporada de Helluva Boss, série independente do estúdio Speedle Horse, que fez a sua estreia em 31 de outubro de 2020 e desde então conquistou uma base leal de fãs e apoiadores. Se inscreve no canal para não perder nenhum vídeo e deixa seu like para me apoiar aqui. A Vivis Pop revelou que pretende que a série tenha 4 temporadas ao todo. Ela afirma que é uma história de 4 temporadas muito bem definidas e que está disposta a contá-la até o final. Ela também revelou que deseja que Helluva Boss tenha 50 episódios, e como ela tem um número definido, todos os episódios são mapeados na história que ela quer contar. O demônio que se parece com o Blitzo na música Inside of Every Demon is a Rainbow, no piloto de Hazbin Hotel, é de fato o Blitzo, mas seu design ainda estava sendo trabalhado, por isso ele está tão diferente da versão atual. Também é possível ver a silhueta do Moxie numa cena do piloto de Hazbin Hotel. E ainda sobre essa época do planejamento da série, Blitzo e Mox estavam sendo desenvolvidos para serem uma dupla de alívio cômico que apareceria de vez em quando em Hazbin Hotel. Somente depois que o piloto de Hazbin Hotel foi lançado, que a Vivienne e a produção sentaram para tentar decidir que rumo a série iria tomar. De acordo com Brandon Rogers, a premissa original da série era ser uma comédia pastelão que nem desenhos antigos, com situações no ambiente de trabalho e missões malucas na Terra. Mas quando ele e a Vivienne estavam escrevendo o roteiro do primeiro episódio para a primeira temporada, eles se apaixonaram pelos personagens e perceberam que havia uma forte dinâmica entre eles. Quando a Vivienne pediu para o Brandon fazer parte do projeto de Helluva Boss, ela esperava que o projeto demorasse muito ou até mesmo que nunca chegasse a ver a luz do dia, como alguns dos outros projetos dela. Mas ele estava livre com bastante frequência, então eles imediatamente começaram a trabalhar no episódio piloto de Helluva, que escreveram durante a segunda metade da produção do piloto de Hazbin Hotel. Embora o show seja ambientado no mesmo universo de Hazbin Hotel, as conexões entre os dois param por aí mesmo devido às preocupações legais, já que Hazbin Hotel foi adquirido pela A24. Vivienne sempre quis que Helluva Boss fosse um show independente, já que ele tem uma natureza bem cômica, chegando até a ser uma comédia ácida às vezes, o que é bem diferente do tom de sua série irmã Hazbin Hotel, que por mais que também tenha comédia, é bem focado no drama. Apesar de ter continuidade, a criadora descreve Helluva Boss como uma série episódica por natureza, um outro ponto que faz ela se diferenciar ainda mais de Hazbin Hotel. Helluva foi produzido bem mais rápido do que Hazbin, pois a Vivienne ganhou experiência suficiente durante a produção de Hazbin Hotel que lhe ajudaram a montar uma equipe e tomar decisões que tornaram a produção ainda mais eficaz. De acordo com Vivienne, ela e Brandon inicialmente escreveram os episódios ao mesmo tempo e se reuniam uma vez por semana durante o horário de almoço. Em 2020, a Vivienne tweetou que Hazbin Hotel é um musical não diegético, em contraste com Helluva Boss, que é um musical diegético. Isso é demonstrado pela forma em como em Helluva Boss, as canções e as músicas são conscientes, executadas e ouvidas pelos personagens e pelo mundo, enquanto em Hazbin é como se a música não estivesse nem na realidade deles. Brandon Rogers explica que em Hazbin Hotel, quando um personagem começa a cantar, a música surge do nada, enquanto em Helluva Boss, a música em sua maior parte existe no mundo. Ainda no tweet da Vivienne, ela menciona que inicialmente Helluva Boss não foi planejado para ser um musical. Em uma entrevista, a criadora falou sobre como ela e sua equipe tiveram de aprender as limitações da plataforma do YouTube, com a impossibilidade de demonstrar nudez, certos palavrões que ativariam os algoritmos do YouTube e que os primeiros 30 segundos dos episódios devem estar livres de qualquer conteúdo controverso. 3 dias após essa entrevista, a Vivienne tweetou que o episódio 3 da primeira temporada, Spring Broken, havia sido censurado no YouTube nas pesquisas e que ela faria algumas edições e lançaria uma nova versão. No entanto, várias horas depois, foi permitido que ele fosse pesquisado novamente. A partir do episódio 5, The Harvest Moon Festival, as miniaturas dos episódios não têm mais os títulos do episódio, o que continuou nos outros episódios da primeira temporada e segue sendo mantido na segunda. Em um tweet da Vivienne, ela explica que Hazbin Hotel e Helluva Boss são dois lados da mesma moeda do Helluverse e que ocupam um espaço cerebral semelhante para ela, embora devessem ser tratados de forma mais separada, pois também são estruturados de forma bem diferente. Vivis Pop também explica que Hazbin Hotel sempre teve uma ênfase maior em histórias lideradas por mulheres, enquanto Helluva Boss se direcionou mais para histórias lideradas por homens. A Vivienne já falou que Hazbin Hotel tem uma narrativa mais grandiosa com um tema maior, enquanto Helluva Boss é mais íntimo com uma história de menor escala e objetivos mais malucos. Ela também afirma que os tons são semelhantes, mas as histórias são muito diferentes. Os personagens de Helluva estão cientes da existência do Hotel da Charlie. Helluva Boss sempre foi sobre o Blitzo e seus relacionamentos, negócios, crescimento e a sociedade em que ele existe, e continuará sendo o assunto da série. Ela também explica que o coração principal do show é o relacionamento do Blitzo e do Stolas, e todos os outros personagens e seus relacionamentos com o Blitzo são um assunto do show. E é por isso que o nome da série se chama Helluva Boss. Em uma tradução aproximada ficaria algo como Chefão Infernal, e não Imp,
porque a série é mais sobre o Blitzo do que sobre a Imp. Não é segredo para ninguém que a voz da Queen Bee em inglês é da Kesha, mas o que deve surpreender muito é que tanto ela como Norman Reedus não receberam nenhum centavo a mais do que os outros dubladores. Eles recebem pelo que eles gravam e sem adicionais por serem famosos. Pois é, aprende, Steve Universo. Diferente do episódio piloto de Hazbin Hotel, o piloto de Helluva Boss não é considerado canônico para a história oficial. Ainda em outro ponto para contrapor Hazbin Hotel, como o Helluva Boss não é financiado por nenhuma outra empresa grande, a produção tem controle criativo total sobre essa obra. Não que em Hazbin eles não tenham liberdade criativa, mas tudo precisa ser verificado, analisado e aprovado por alguém superior para poder ir ao ar. Durante o primeiro episódio de Helluva, foi mostrada a aparência tanto na forma humana como na forma demoníaca da Sra. Mayberry, sendo essa a primeira vez que isso acontece com um personagem. A exemplo de Hazbin Hotel, que já tivemos toda uma temporada e só vimos o pessoal na forma de pecador. Quando a Sra. Mayberry se estressa no escritório do Blitzo, podemos ver que ele tem vários botões de emergência, sendo eles mais café, sujei minhas calças, cliente tarado, cliente perturbado, cliente dando à luz, fantasma e estolas. Foi mostrado no primeiro episódio que estolas têm sangue preto, e isso segue um padrão para os demônios nascidos no inferno, mas essa decisão pode ser muito bem porque o YouTube tem certos limites sobre gore e trocar sangue de vermelho para preto pode ajudar com isso. Os Imps são imunes ao fogo do reino humano, muito provavelmente porque os Imps são naturais do Anel da Ira, que em teoria é o anel mais quente do inferno. O escritório da Imp fica no 7º andar do prédio. O desenho animado que estava sendo exibido na TV da sala é Hotspot, um curta-metragem de 1945 do soldado Snafo. É possível notar um erro durante o flashback da professora. Há 5 crianças assistindo ao colapso da Sra. Mayberry na videochamada, mas na cena seguinte, quando elas desmaiam, após o falecimento dela, o menino de cabelo laranja simplesmente desaparece. Ao escapar pela janela quebrada e correr para a floresta, Moxie pode ser visto segurando uma espingarda de ação, aparentemente a mesma que a filha da família foi vista tirando na mesa de jantar, mas quando ele atira em Martha, ele é visto segurando um rifle de precisão que Blitzo usou na casa. Quando ele corre de volta para casa, ele está mais uma vez empunhando a espingarda da garota. Durante o segundo episódio, o robô Fizz faz uma referência à música da Charlie, quando ele canta I have a dream, I'm here to tell. A maioria dos clientes diabretes do parque Lululand são impsonas das pessoas da equipe, ou seja, pessoas da produção na versão imp. Será que os fãs da equipe tiveram a mesma oportunidade no episódio da Queen Bee? O parque Lululand fica localizado no Anel da Ganância. Ainda durante o segundo episódio, ele é o primeiro em que nenhum dos nossos protagonistas vai ao reino humano e é a primeira vez que vemos o conceito de travessia de anéis. Quando o Stolas canta You Will Be Okay para Octavia para ajudá-la a dormir, a música tem algumas semelhanças com Coco da Pixar, onde o Hector canta sua música Remember Me para sua filha Coco antes de ir embora. A cena em que Millie e Moxie jogam em uma atração do parque é uma referência a uma cena de Meu Malvado Favorito. Os jogos são bem parecidos, os vendedores são igualmente sarcásticos e ainda usam o mesmo chapéu. A cena do robô Fizz surgindo nas chamas com sua pele queimada e um olho vermelho à mostra é uma referência ao T-800 em O Exterminador do Futuro. Não sabemos com certeza se Blitzo, Millie e Moxie até hoje não usaram um disfarce humano por serem imps ou porque eles simplesmente não sabem a magia de disfarce. Blitzo adotou a Luna quando ela tinha 17 anos, quase 18. É possível que o episódio Spring Broken estivesse sendo planejado para ser o 4º episódio, já que Cherub e The Harvest Moon Festival foram mencionados como o 3º e 5º episódio na lista antes de serem lançados. No episódio Spring Broken, a equipe Imp quebra a 4ª parede olhando para o telespectador quando eles falam entre aspas de malucos que sexualizam furries como a Luna. O apelido que Blitzo chama Luna no episódio 3, Looney Tunes, é uma referência à série animada dos Looney Tunes. O frasco de álcool do inferno que transforma o peixe em um monstro é chamado de Beelzejuice, que pode ser um trocadilho com Beetlejuice e Beelzebub. Falando em Beetlejuice, o ator que interpreta esse papel no musical do Broadway é o responsável por fazer a voz original do Fitzaroli. A placa do carro da Verósica é Suck for Life, que em uma tradução livre pode significar chupando para viver. Ainda no episódio 3, depois que Luna conseguiu atrair alguns de seus alvos para matá-los, Blitzo fala como eles conseguiram 9 mortes na sacola, embora a montagem tenha mostrado apenas 7 pessoas sendo mortas. Também é possível ver alguns outros pequenos erros de continuidade na cena do show, como alguns figurantes que tinham sido mortos nas cenas anteriores, na plateia vivendo normalmente. O episódio Spring Broken é o primeiro e um dos únicos a ter a música principal do episódio tocando como tema de encerramento junto com sua letra, em vez de apenas sua versão instrumental. O episódio Cheer Up se passa em algum momento de dezembro,
Podemos concluir isso pelo Papai Noel do shopping e pelo pôster anunciando uma liquidação de Natal. A primeira vez que o céu é mostrado em todo o Helloverse é no episódio 4 de Helluva Boss, uma versão mais simplificada do céu que vimos em Hazbin Hotel, mas já mantendo uma identidade marcante, como as cores pastéis e claras. De acordo com o animador de efeitos especiais Andrew Sattler, o motivo das censuras no clipe /comercial dos querubins é devido ao clipe estar nos primeiros 30 segundos do episódio e teve que ser censurado devido às restrições do YouTube. Tanto que, diferente do início do episódio, as cenas sangrentas de ação na ópera não foram censuradas. Os dentes demoníacos de Lyle Tipton lembram as teclas de um piano, que é uma referência ao piano que o matou. Isso reforça ainda mais a ideia de que a forma demoníaca de um pecador retém detalhes parciais do que quer que tenha causado sua morte. Os pecadores têm um cheiro diferente dos demônios nascidos no inferno, já que Blitzo foi capaz de descobrir que Lupt tinha sido enviado para o inferno recentemente, a julgar pelo seu cheiro. Não se sabe porque um dos canais do céu pode ser visto nas televisões do inferno, e se isso normalmente é possível, talvez eles tenham tomado essa liberdade criativa só para manter uma história bem amarrada para o episódio. De acordo com o animador Caden Westbrook, ele inicialmente animou o Blitzo com um nariz de humano quando ele cheirou Lupt-Gopt, mas foi mudado a pedido da Vivienne. No comercial dos querubins, um dos humanos é atropelado por um trem que lembra James, a locomotiva vermelha, de Thomas e seus amigos. Na cena em que a máquina de desenvelhecimento apareceu pela primeira vez, o interruptor parecia estar na posição correta logo antes deles entrarem na máquina. No entanto, a alavanca mudou de posição para frente quando é vista novamente. Não está claro se isso é um erro de continuidade ou uma sabotagem intencional. Perto do início do episódio, quando o Moxie troca de canal na TV, um dos canais tem uma personagem que parece ser uma versão demonizada da Betty Boop. As roupas temáticas de gato para a Gangue Imp são provavelmente uma referência ao musical Cats da Broadway e sua versão cinematográfica de 2019, com Blitzo fazendo cosplay de Hunton Tiger, Moxie como Sr. Mistopheles e Millie como Victoria. A cena da ópera, na luta entre os Imps e os querubins, foi influenciada pelos curtas dos Looney Tunes. Enquanto os querubins mostram a Lyle Tipton, o Papai Noel do shopping, um dos alunos da antiga turma da Senhorita Mayberry pode ser visto no meio da multidão de crianças. Uma dos querubins, a Kinney, tem a voz feita pela própria criadora da série, a Vivienne Medrano. Os festivais de colheita da lua geralmente acontecem no final de setembro, o que indica que o episódio The Harvest Moon Festival acontece nessa época. É revelado nesse episódio que o primeiro nome da Millie é Mildred. O Stolas afirma que o Anel da Ira é quem fornece a maior parte de produtos para a alimentação de todo o inferno. O episódio do festival é o primeiro de Helluva a ter 3D incorporado na animação. Isso fica ainda mais evidente na cena da arma Carmine. A garota que Striker chuta o rosto durante a apresentação de sua música é a impsona da artista Cecília Gonçalves. A equipe a colocou na cena como uma piada interna devido à paixão dela por Striker. Luna brinca dizendo, foi o que ela disse, depois de ouvir a insinuação acidental de Blitzo, uma frase que é amplamente atribuída à popular franquia de programas de TV The Office. Apesar de Stolas ter prometido à gangue acesso especial durante o festival, isso nunca é mostrado, já que Blitzo, Moxie e Millie foram trazidos como qualquer outra pessoa presente no festival naquele dia. Várias cenas desse episódio, como o discurso de anúncio do Stolas para o festival, foram animadas em uma velocidade inconsistente e muito mais lenta. Isso não se deve apenas às diferentes taxas de quadro animado, mas também porque animadores intermediários foram usados para este episódio. A partir do episódio Truth Seekers, a tela de aviso inicial do episódio tem efeitos sonoros. Este é o maior episódio da primeira temporada, contendo ao todo 22 minutos. Além de ser o primeiro episódio em que a Spindle Horse terceirizou a animação para uma empresa diferente, sendo a cena de ação em 3D animada pela empresa Chaos Emporium Inc. Este é o primeiro episódio em que o Blitzo e o Stolas se beijam em tela. Quando o Agente 2 pergunta o que são Blitzo e Moxie, Moxie responde que é de virgem, o que significa que ele nasceu em algum dia entre o dia 23 de agosto e 22 de setembro. De acordo com a Vivienne, o diálogo de alucinação entre o Moxie e Blitzo foi um dos maiores desafios do roteiro neste episódio. É revelado que Blitzo abandonou a faculdade. Segundo a Millie, Luna é 5 anos mais nova que ela, com Luna tendo 22 e Millie 27 anos, isso considerando os anos infernais. Esta é a primeira vez que a Luna participa ativamente em batalha na série. O texto na página em que Luna abriu no Grimório de Stolas, quando traduzido do alfabeto rúnico, diz como abrir este portal estúpido e esses desenhos ruins.
De acordo com Viviane Medrano, ela sente que Truth Seekers é um dos episódios mais equilibrados que ela escreveu e o episódio onde ela assumiu mais riscos, e explica que foi o episódio em que Brandon Rogers a deixou assumir o controle e ela se sentiu realmente confiante nele. A cena da Agente 2 sendo possuída por Stolas, com sua cabeça virada para trás e falando com uma voz diferente, é uma referência ao Exorcista, de 1973. O episódio Ozzy e o episódio Queen Bee foram originalmente planejados para serem um final de temporada em 2 partes. No entanto, devido às dificuldades de produção, a equipe decidiu fazer deste episódio o final da temporada, enquanto o 8º episódio foi classificado como um episódio especial de temporada. O primeiro aniversário de Moxie e Millie pode ser uma alusão ao fato de que esse episódio foi lançado no primeiro aniversário do primeiro episódio oficial, Murder Family. Quando Stola diz ao Blitzo que estará lá às 20, ele chega ao Anel da Luxúria aproximadamente 20 segundos após o telefonema. Quando o Blitzo sai do escritório, ainda no episódio Ozzy, ele assobia a mesma música que a Era Venenosa assobia no episódio Finding Mr. Right, da Arlequina. O estilo de arte muda por poucos segundos durante a música do Moxie, semelhante com um estilo de arte que foi drasticamente alterado durante a sua música no episódio anterior. O episódio Queen Bee é o primeiro episódio que não apresenta uma sinopse na descrição. No lugar, há uma mensagem de gratidão de sua criadora. Como muitos de vocês já sabem, a Kesha é quem faz a voz original da Queen Bee, porém, infelizmente por questões contratuais, ela não pôde cantar a música Cotton Candy, mesmo ajudando a escrever a letra da música. Ainda sobre a Kesha, o design do Pecado Capital da Gula é totalmente inspirado no personagem JJ de Zoophobia, um outro projeto da Vivienne, que é conhecido por aparecer em um clipe animado feito pela própria Vivienne da música Die Young, da Kesha. Este é o primeiro e único episódio até então que não apresenta a tela de aviso no começo. No episódio, é a primeira vez que Luna chama o Blitzo de pai sem ficar hesitando. Foi revelado que, ao contrário do Belphegor da demologia da vida real, o Belphegor de Helliverse também é uma mulher, como a própria Beelzebub. De acordo com Sam Miller, o Bomb-Proof, que é um monstro do Anel da Ira, foi projetado com juba de fogo e barriga de lava, como um teste para ver se o cabelo e a barriga de lava da Queen Bee eram possíveis de se fazer. E curiosidade 101, ainda de acordo com Sam Miller, a cena da Luna perguntando pro Blitzen se ele precisava vomitar é baseada numa cena que aconteceu com ela e a Vivienne, quando elas saíram de um bar. Vivienne confirmou isso e disse que isso aconteceu depois de uma festa em comemoração à exibição do episódio piloto de Hazbin Hotel, e que foi sua primeira ressaca. E por hoje é só, pessoal. Comenta aí qual dessas curiosidades mais te surpreendeu ou alguma outra que eu possa ter deixado de fora. Se vocês gostaram desse vídeo, eu posso fazer uma versão só com curiosidades da segunda temporada. Vejo vocês na próxima!